E já que a gente está falando de amizade, a gente vai tratar agora de um tema que tem tudo a ver com isso, né? As amizades entre as gerações, as chamadas pontes entre as gerações. Construir pontes entre pessoas de diferentes idades é cada vez mais importante para a troca de experiências e companheirismo. Quem já está com a gente, você já viu ela aparecer aí na tela, não devia ter aparecido ainda, era surpresa. Mas quem está com a gente para tratar sobre esse assunto é a especialista em neurociência e psicologia aplicada, Tatiele Mello. Faz tempo que a Tatiele não aparece aqui, então o pessoal já quis logo dar um preview aí de quem ia falar com a gente a respeito desse tema. Tati, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, bom te receber como sempre aqui para esse bate-papo. Oi, querido, já estava com saudade já de aparecer aqui, muito bom. Abandonou a gente aqui, mas está de volta. Bom, hoje é o Dia do Amigo e a gente queria aproveitar também esse Dia do Amigo, depois a gente vai falar um pouco mais a respeito dele também aqui no nosso Notícias do Bem, mas a gente queria falar desse tema especificamente nesse aspecto, né? Pontes entre gerações, quer dizer, a amizade entre as gerações, a necessidade de troca de experiências e de amizade. Quer dizer, isso é algo que acontece às vezes menos do que a gente gostaria, né, Tati? Sim, sim, infelizmente nós temos perdido isso ao longo dos anos, né? Principalmente aí com essa facilidade, né, de se mudar para grandes centros e aquele núcleo familiar, né? Antes as pessoas moravam tudo próximas, mas a gente tem visto também a falta que isso está fazendo, né? Essa troca de experiência, essa troca de tão rico para quem passa, né, para os mais velhos, quanto para os mais novos, porque você tem ali a geração que é uma geração que não viveu, por exemplo, que a geração Baby Boomer viveu, de 45 a 64. A geração X aí, que é uma geração também que o Alpha, né, que a geração Alpha é essa geração de 2010 para frente. Não tem muito contato também. Então, essa troca, ela se faz importante, não só pela experiência, mas também no sentido de você entender que você faz parte de um mundo diferente, de um mundo onde você precisa respeitar essas diversidades e conviver com elas, né? Não deveria ser uma dificuldade tão grande, né, Tati? Mas infelizmente é. O que impede a gente, muitas vezes, de se relacionar entre as faixas etárias? Quer dizer, quando a gente pensa, principalmente no pessoal mais velho, a gente pode dizer, a gente tem mais dificuldade de se relacionar com as pessoas mais velhas, ou em todas as faixas etárias acontece essa dificuldade? Entre adolescentes e adultos, por exemplo? Uhum. Acontece em todas as faixas, né? Então, nós temos aí nós somos divididos em 5 gerações, e quando você vai estudar essas gerações, você percebe que os comportamentos são completamente diferentes. Por exemplo, para te dar um exemplo da gente entender a distância que nós estamos, né? Então, como eu falei dos baby boomers, por exemplo, que são esses que são nascidos de 46, 45 até 64, imagina eles conviverem hoje, por exemplo, com essa geração alfa, que é essa geração de 2010 para frente. Os baby boomers, por exemplo, eles eram uma geração que, para eles, entrar em um emprego e passar a vida toda era algo muito... O que é completamente diferente a partir dos milênios, que é a geração de 81 para frente. De 81, especificamente, até 97. Essa geração já é uma geração inquieta, já é uma geração que o trabalho... pensar em ficar muito tempo no mesmo trabalho não faz parte do mundo deles. Outra coisa, é uma geração, olha a diferença do milênio, que é esse de 81 até 97, para os alfas, que é esse de 2010 para frente. Os milênios são otimistas, são aqueles... são pessoas que são extremamente otimistas, são pessoas que são dada a questão de convivência social, trabalho social, e essa geração nova, por exemplo, ela já não tem isso. É uma geração que nasceu com a tecnologia, então ela não sabe se relacionar, a forma que ela tem de relacionar, ela tem essa dificuldade, é uma geração mais deprimida, é uma geração mais imediatista, uma geração que não tem muita paciência, e é uma geração que gosta de aprender sozinha, ela não gosta muito de ser ensinada. Então, quando a gente pega esses mundos tão diferentes, essas gerações tão diferentes, e coloca elas para conversar, se torna muito difícil, porque a gente acaba olhando as diferenças que é possível
o que nós temos igual, ou quanto nós podemos contribuir com os outros. E quando deveria ser exatamente ao contrário, né? Porque, assim, exatamente essa interação entre as gerações é que poderia trazer para a gente, por exemplo, troca de experiência, troca de conhecimento. Essa galera mais nova ensinando a gente, por exemplo, a usar o celular, parar de digitar com um dedo só, por exemplo, né? Meu caso, né? Usar ali os polegares, que a gente não consegue. Ao mesmo tempo, aproveitar a nossa experiência de vida para acrescentar muito para eles, né? Devia ser exatamente o oposto do que é, né? Sim. Queria porque realmente deveria acontecer isso, né? Mas o que acontece? A partir de 2010, nós tivemos uma mudança muito grande nos valores. Então, se você sentar e conversar com a sua galera jovem aí da IPTV, você vai perceber que os valores são muito diferentes. E aí a conversa se torna difícil por conta disso. Porque aquilo que nós valoriza, isso não é valor mais para os jovens. Então, nós fomos ensinados o quê? A ter estabilidade, a ter uma casa. Essa geração mais nova é uma geração que ela não se preocupa com isso. Então, por isso se torna muito difícil essa troca de experiência. E a gente precisa resgatar isso. Achei fantástico esse tema, até para a gente começar a pensar nessa troca, né? Porque nós só temos a ganhar. Nós trocamos experiência. Não aproveite tudo, aproveitar partes, né? Criar do meu jeito, trazer a minha forma para aquilo que você, por exemplo, está colocando. Mas tudo a gente aproveita e tudo a gente consegue colocar em prática e trazer leveza para a nossa vida. E a gente percebe isso também na questão familiar. Mudou muito, né, Quirina? A gente percebe que hoje, por conta dos celulares, das telas, então cada um fica no seu quarto, dificilmente por essa questão de horário as pessoas têm o hábito juntas, almoçarem juntas, que isso gerava uma conexão. Então, se eu não tenho esse estímulo em casa, dificilmente eu vou conseguir isso no ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar. E aí, quando a gente vai para os ensinamentos da Bíblia também, a gente vê que a gente devia mesmo se relacionar melhor, né? Enfim, ter essa troca de experiências, aprender. Aliás, a Bíblia nos fala muito claramente disso, né? Que os mais velhos e as mulheres mais velhas precisam ensinar as mulheres mais novas, os homens mais velhos precisam ser exemplos. Quer dizer, isso faz parte, inclusive, do ensinamento bíblico, que também, de certa forma, como você disse, né? Por conta dessa nova geração, desses novos conceitos, dessa nova realidade de rotina, tudo isso acaba se perdendo um pouco, né, Tati? Ou se perdendo muito, né? Acaba se E você colocou muito bem, né? Quando a gente vê a relação de Paulo, né, do apóstolo Paulo com Timóteo tinha aproximadamente ali seus 16 anos, é isso que a Bíblia nos diz, né? Então, você vê que relacionamento maravilhoso, né? Porque Paulo, com toda a sua experiência, ele começa a encorajar. As palavras de Paulo para Timóteo não despreze, né, a sua mocidade, não despreze todo o ensinamento que você tem. E eu acho que essa troca seria interessante, porque essa geração mais nova, a geração Z, que é uma geração que ela vem aí a partir de 97, ela é uma geração mais deprimida, ela é uma geração menos otimista, ela é uma geração com um aumento muito grande aí de depressão, automutilação e suicídio. Então, isso mostra para nós, Quirino, comprova cientificamente que essa falta dessa troca está nos cobrando um preço como sociedade. Então, eu acho que se a gente fizer como o apóstolo Paulo fez com Timóteo, a gente ter esse envolvimento, amar a próxima geração e essa geração mais nova reconhecer que eles também precisam dessa troca, eu acho que a gente só tem a ganhar. A gente pode encorajá-los, a gente pode fortalecê-los, e eles podem nos ensinar, como você bem disse, a ter uma vida mais leve, a ter uma vida talvez menos preocupada, né? Então, temos coisas boas para serem trocadas aí. Tati, e como é que a gente pode mudar essa realidade? Como é que a gente pode construir essas pontes? Porque eu acho que a gente está construindo mais muro do que ponte, né? Na verdade. Acho que as pessoas estão mais dispostas a construir muros, infelizmente. Nos seus relacionamentos, nas suas amizades, mas também entre as gerações.
E mesmo em casa, quando a gente fala de pontes entre as gerações, a gente não está falando só de pontes entre as gerações, entre eu e o meu filho, ou eu e o meu neto, não. Gerações entre eu e a pessoa que trabalha comigo, a pessoa que está comigo no dia a dia, a pessoa que eu encontro na igreja. Muitas vezes a gente se segmenta tanto, né, que a gente acaba construindo muros. A gente fica lá na nossa turminha da nossa idade, fica ali e não constrói essas pontes nem com os mais velhos e nem com os mais novos. Às vezes a gente tem dificuldade também de chegar nos jovens, nos adolescentes e tal, acha tudo meio estranho, tudo meio complicado, enfim. Como é que a gente constrói pontes ao invés de construir muros? Eu achei assim fantástica essa pergunta. E também essas colocações que você fez. Eu acho que o primeiro passo é isso que você está proporcionando mesmo, né? É um espaço para a gente refletir sobre o assunto, né? Para a gente buscar e conhecer um pouco mais do que esse distanciamento tem nos causado, né? Eu acho que hoje, quando você olha, em tudo que nós vamos frequentar, são departamentos e muito separados. Departamento infantil, adolescente, jovens. E aí, quando eu faço isso, eu tenho que tomar um cuidado, porque eu estou dizendo para as minhas crianças, para os jovens e para os adolescentes, que aquilo que o adulto está participando, ou não é para elas, ou aquilo é muito chato para elas. Então, acho que a gente precisa rever a forma como nós temos hoje organizado as questões comunitárias, né? Tanto igrejas, tanto escolas, quanto também condomínios, hotéis. A gente precisa rever isso para proporcionar que essas gerações elas fiquem mais junto. Hoje a gente departamentou tudo. Então, até no consultório médico, você tem um departamento, ali o espacinho onde a criança vai ficar. Quando, na verdade, seria um ótimo momento para que o pai e a mãe pudessem conversar com essa criança ali na sala de espera, ter um momento de local. Quando a gente vai ao shopping, tem um localzinho ali para você colocar as crianças, para você poder... Só que aí a gente tem que pensar que essa criança, ela não tem esse aprendizado. Se ela não passeia com você, então ela não vai aprender a comprar, ela não vai aprender a negociar, ela não vai aprender os seus hábitos. Você não acaba não passando, você acaba departamentando. E a gente vê muito isso na nossa geração hoje, né? Tudo é por departamento. E isso faz com que eles não se envolvam, não haja essa troca. Então, eu acho que, primeiramente, é esse ambiente, né, que você trouxe aqui, muito bom, para a gente poder conversar um pouco e entender os impactos disso. E depois, talvez, poder unir, né, essas pessoas em ambientes comunitários, para que possa haver essa troca mesmo. É verdade, porque os ganhos são significativos para todos, né? Acho que a gente precisa entender isso, né? Precisa se conscientizar em relação a isso, né, Tati? Sim. Eu tenho certeza que você viveu essa experiência, que eu também, que é de sentar e ficar ouvindo os nossos pais, nossos avós, contarem as histórias de como se conheceram, do primeiro trabalho, e o quanto isso nos enriquece, né? Você começar a ir uma época da qual você não viveu. Então, isso tem benefícios emocionais, mas também tem benefícios cognitivos, tem aprendizado, e também uma coisa fantástica é que quando nós paramos para ouvir os mais velhos, né, os nossos avós, os nossos pais, você proporciona para ele aquela sensação maravilhosa de reviver aqueles momentos, né? Inúmeras pesquisas mostram aí que os jovens estão solitários, mas que os idosos também estão. Então, o que a gente precisa fazer? Só unir. Porque os dois estão sofrendo dessa solidão e os dois estão ansiosos e desejosos dessa troca, né? E na empresa a mesma coisa. Eu acho que muitas vezes as ações são realizadas por empresas, né? Com o objetivo de entender. Só que quando a gente... O velho, ele entra muito num ambiente de hierarquia e não de troca, né? A correria talvez não faça com que ele tenha tempo de ensinar, de criar um relacionamento com o mais novo. Olha, a gente precisa realmente construir mais essas pontes, precisa conversar mais, e você falou de um ponto assim que eu considero também fundamental e que, de certa forma, acho que as famílias estão perdendo, que é a mesa da refeição, né?
porque ali naquele momento do almoço, naquele momento do jantar, é onde senta todo mundo, é onde a gente conversa, é onde a gente fala do nosso dia, é onde a gente fala das nossas expectativas, é onde a gente divide, enfim, cada vez mais está todo mundo com o prato na mão ou com o lanche dentro do quarto e fazendo outras coisas, e não parece que a gente não consegue encontrar tempo para sentar junto à mesa quando isso deveria ser prioridade, né? Sim. Eu acho que nessa vida moderna que nós temos, pós-moderna, nós podemos criar dias da família, sabe, querido? Então, você estabelece na sua casa que uma vez por semana é o dia da família, é o dia que vocês vão se reunir à mesa para fazer um lanche diferente, onde todo mundo vai participar, para conversar. Nós precisamos resgatar. Isso não é uma coisa que nós vamos fazer automático, assim, de modo automático. É uma coisa que nós precisamos nos empenhar através da disciplina, através de ter isso na nossa agenda mesmo. Tá certo. Tati, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Não desapareça, volte sempre para a gente conversar a respeito desses temas, tá bom? A gente agradece muito a sua participação. Boa semana para você. Eu que agradeço, comigo sempre.